What's up, guys? E vamos mais para uma próxima aula agora. Então, ontem tivemos uma aula, hoje vamos ter outra. E é o seguinte, aula passada a gente falou sobre o do. Como a gente pode usar o do para dizer que uma frase está no presente. I do my homework. Eu faço a minha tarefa. I do a computer science class. Eu faço aulas de ciência da computação. A gente usou o do para falar que alguma coisa estava no presente. E agora a gente vai passar para a parte do passado. Como dizer que alguma coisa está no passado ou foi feita no passado, uma ação no passado. Então vamos lá. Mais uma aula. Vamos aprender uma palavra nova. Então, aula passada. Last class. A gente pode interpretar como aula passada ou última aula. Só recapitulando. Então, vamos para o conteúdo de hoje. 3, 2, 1, dale. Vamos lá. Para a gente dizer que uma coisa está no passado ou que a gente fez alguma coisa no passado, a gente tem uma certa estrutura de palavras para a gente poder fazer isso. Tá? Quando eu falo que eu fiz alguma coisa no passado, é que nem quando eu falo eu faço uma coisa no presente. No presente, I do. Eu faço. I do my homework. Eu faço a minha tarefa. Agora, se eu quiser falar no passado, I did my homework. Eu fiz a minha tarefa. Minha tarefa de casa. Homework é trabalho de casa, se a gente for traduzir no literal, mas a palavra em si, a tradução, a gente transforma isso como tarefa. Ok? Então, para falar que eu fiz alguma coisa no passado, eu vou usar o modelador did na frase. E ao contrário do que a gente já viu na outra aula, usando do, que a gente coloca o do e a gente fala que uma coisa está no presente, ou usa o verbo na forma normal dele para dizer que uma coisa está no presente, quando a gente vai falar do passado, a gente tem que transformar o verbo, né? O que é um verbo? É uma ação, como jogar, cantar, dançar, convidar, encontrar. Tudo aquilo que a gente tem o are é uma coisa que a gente faz, é um verbo. Tá? A gente, para falar uma coisa está no passado, a gente tem que fazer uma transformação no nosso verbo, para dizer que isso aconteceu. Tá? Só para a gente também ensinar um pouco de vocabulário aqui, no título do nosso texto aqui de hoje, dessa nossa página, nosso slide, a gente está como How to transform the verb. Como transformar o verbo? How, como. Transform, transformar. De, o, verb, verbo. How to transform. Porque quem transforma, transforma alguma coisa. Então a gente precisa do to para fazer essa conexão. É a mesma coisa eu falar, quem vai para algum lugar. Tá? A gente tem alguns verbos de conexão. Então vamos lá. Como que eu falo um verbo no passado? A gente tem algumas regras para poder criar uma frase no passado. No presente eu falo I play, eu jogo. I play guitar, eu toco violão. I play video game, eu jogo videogame. No passado, para a gente pegar esse verbo e transformar e mudar o jeito que a gente pronuncia e escreve para dizer que está no passado, a gente segue algumas regras. Primeiro, se um verbo terminar com e no final da palavra, a gente adiciona o de. Tá? Sempre a gente vai transformar um verbo para o passado e vai adicionar o de no final. Sempre vai ter um de no final, tá? Então, se o verbo já terminar com e, a gente só adiciona o de. Se o verbo não terminar em e, terminar em k, em p, em j, a gente adiciona o e o de, tá? A gente vai usar essa primeira regrinha aqui. Terminou com e, adiciona o de. Terminou com outra palavra que não seja o e, a gente adiciona o e o de, ok? Caso a palavra que a gente está se referindo terminar com uma
consoante mais um Y no final da palavra, a gente vai adicionar o I na palavra e cortar o Y, tá? Study, de estudar. A gente tem lá o final do Y com D. DY é uma consoante mais o Y. Então, o que a gente faz? A gente vem, corta fora o Y, coloca o I, e lembra que a gente sempre tem que terminar com ED no final? A gente adiciona o ED. Terminou consoante, mais Y, mata o Y, coloca o I e adiciona o ED na palavra, ok? Outra regra também que a gente tem que analisar na hora que a gente for escrever uma palavra, a gente tem que ver. Essa palavra, geralmente acontece em palavras curtas. Essa palavra, ela é, na hora de escrever, no final para o começo, é uma consoante, uma vogal, uma consoante. Ela é monossílaba? Ela só tem uma sílaba? Sim. Então, nesse caso, a gente dobra a última letra da palavra. Se for P, a gente escreve 2 P's. Entendeu? Se for um J, 2 J's. Entendeu? Só para a gente entender. E a gente adiciona o ED também. Sempre vai colocar um ED no final. Só tem que saber qual regrinha a gente vai usar. Para quem não sabe o que é uma vogal, A, E, I, O, U é uma vogal. Uma consoante são as outras letras do nosso alfabeto, ok? A, E, I, O, U, a gente tem uma vogal. CVC, viajo com você. Lembre-se disso. CVC. Consoante, vogal, consoante. Ok? Lembra da companhia aérea. Essa é uma diquinha que pode ajudar um pouco. Então, vamos treinar. Vamos ver se a gente entendeu a regra. Bom, e lembrando também que isso são provérbios regulares. São verbos que seguem a regra bonitinha. Que seguem tudo certo. Porém, existem alguns verbos que não seguem essa regra. Que são verbos chamados de verbos irregulares. Tá? Não vai adicionar E, não vai cortar o Y. São verbos que mudam completamente sua estrutura, o jeito de falar e o jeito de escrever. Mas isso aí são poucas palavras e eu vou mostrar algumas palavras para vocês entenderem como escreve e como pronuncia, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos trabalhar só com regulares. Vamos lá. List of words. Lista de palavras ou list of verbs. Lista de verbos, tá? Aqui a gente tem uma lista, então, de alguns verbos que eu acho interessante a gente saber e poder treinar e poder analisar eles, tá? Só uma outra coisa também que eu vejo algumas pessoas falando, às vezes em escolas de inglês e tal, e fala errado. Quando a gente tem o OF, não é off. Tá? Não é off. É som de OV. Of. Então, quando a gente lê essa lista aqui, essa frase, a gente não fala list of words ou list of verbs. A gente fala list of. O-V. Of. List of verbs. List of words. List of something. Tá? Lista de alguma coisa. Aqui embaixo, lista de palavras. É tradução. Então vamos lá, pessoal. De acordo com a regrinha que a gente estudou, a gente viu ali brevemente. A gente vai transformar essas palavras. Primeiro, a gente tem close, de fechar. A gente tem cry, de chorar. A gente tem look, de olhar. A gente tem jump, de pular. A gente tem need, de precisar. Kiss, de beijar. Cancel, de cancelar. E stop, de parar. Ok? Então vamos lá. Vamos analisar essas primeiras palavras, esses primeiros verbos. E tentar usar a regrinha. Vamos lá. Essa primeira palavra, que regra a gente vai usar? Pensa um pouco. Vamos lá, pensou? Olha para ela e vê. Ela termina com que letra? Ela termina com E. Se ela terminou com E, qual a regra que a gente faz? Lembra que tem que sempre terminar com D.
já tem um E, então vai ser só adicionar o D. Então a gente tem closed, closed, closed. A gente adiciona só o D no final, porque a palavra já termina com E. Ok. Vamos para a próxima palavra, o próximo verbo. Cry, de chorar. Se eu quero falar que eu chorei, como é que eu faço? Analisa a regrinha que a gente viu antes e perceba. Terminou com que letra? Terminou com Y. Terminou com Y. Uma consoante veio antes. Então o que eu vou ter que fazer? É consoante, vogal, consoante? Não. Terminou com E para adicionar o ED? Não. Terminou com Y. E o Y seguido do consoante, a gente mata o Y, adiciona o I e adiciona o ED no final. Então, cry vai se transformar em cried. I cried. Eu chorei. He cried. Ele chorou. Beleza, a gente já aprendeu duas palavras, duas regrinhas diferentes. Agora a gente tem uma palavra chamada look. Olhar. Pensa um pouco. Se quiser, para o vídeo. Beleza. Você conseguiu pensar e analisar um pouco a nossa regrinha, certo? Qualquer coisa, volta no vídeo, lê a regra de novo e segue aqui. Então vamos lá. Look. O que acontece com look? Ele termina com E? Não. Ele tem Y para cortar? Também não. Ele tem consoante, vogal, consoante? Não. Ele tem dois Os e um K. Se eu não tenho nenhuma dessas regras e é um verbo regular, o que eu faço? Não tem E, eu preciso terminar com D e eu preciso então adicionar o E para fazer a conexão da palavra. Então, look, eu vou ter que adicionar ED no final. Look at. Então vamos lá. Look at. Look at. Ok? Outra coisinha também que é interessante lembrar da gramática aqui. Dois Os, um do lado do outro, tem som de U. Look, look, ok? God, good. God, de Deus, é G-O-D. Um O sozinho. Good, de bom, G-O-O-D. Ok? Dois O juntos, faz o som de U. É uma questão de gramática, ok? Então, vamos lá. Próxima palavra. Dá uma analisada. E beleza, qual regra a gente vai usar? A gente tem a palavra jump, de pular. Jump the gate, pule o portão. Jump in the wall, pula na parede, que nem o Homem-Aranha. Você está jogando um videogame, o que eu faço? Jump in the wall, pula na parede. Jump the gate, pula o portão, segue para a próxima fase. Como que então eu vou transformar o jump? Consoante, vogal, consoante? Não. Tem Y para cortar? Também não. O que ele precisa ali no final, que eu estou vendo? Que ele não tem um E. E eu preciso terminar com D. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o ED no final. Toma. Jump it. Jump it. Jump it. Tem esse som de jump it. Agora a gente vai para a próxima palavra, que é need, de precisar. I need a medicate. Eu preciso de um remédio. Oh, I need a medicine. Eu preciso de um remédio. I need a medicate. Eu preciso de um kit de primeiros socorros. Se eu preciso, e eu estou vendo ali que eu já tenho um D, ou seja, não terminou com E, não tem um Y para cortar, não é consoante, vogal, consoante, o que eu tenho que fazer? Isso, eu tenho que adicionar um ED. Então vamos de needed. I needed. Red. Needed. I needed something. Eu precisei de algo. I needed a medkit. I needed a medicine. Eu precisei de um remédio. I needed. Precisei, não preciso mais. Passado. Kiss, de beijar, uma ação. Kiss, no presente. Olha ali e analisa essa palavra. Tem Y para cortar? Tem consoante, vogal, consoante? Você vê se viaja com você? Tem E no final? Não tem nada? É um verbo regular, tá?
Então, qual regra eu vou usar? Isso, adicionar um ed. I kissed her. Eu beijei ela. I kissed. I kissed someone. Eu beijei alguém. Agora a gente vai para cancel. Cancel. Cancelar. I cancel. Eu cancelo. Eu cancelei no passado. Como é que fica? Tem consoante, vogal, consoante? Tem. Mas ela é monossílaba? Ela tem uma sílaba só? Para que eu possa usar a regra do CVC? Não, não tem. Ela não tem E no final. Então o que eu vou fazer? E também não tem Y. O que eu vou fazer? ED. Então, cancel vai virar canceled. 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 Cancelado. I cancel, eu cancelo. I canceled, eu cancelei. E a palavra stop, de parar, ela tem o famoso CVC, viaja com você? Sim, ela tem. Tem o T, o O e o T. T é consoante, o O é vogal, o P é consoante. Então o que eu vou fazer? Ah, e ela é monossílaba? Ela é monossílaba. Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a última letra e vou adicionar o ED. Então stop vira stopped. I stopped. Eu parei. I stopped to do something. Eu parei de fazer alguma coisa. Percebam que stop, que é monossílaba, e é CVC, viajo com você, virou stopped, com dois P's, um atrás do outro. Posso usar duas consoantes, uma atrás da outra? Pode. No inglês é super normal. No português que é mais esquisito, mas aqui é super tranquilo. Então vamos lá. Se a gente aprendeu a transformar as palavras para o passado, e esse é no modo regular, como é que ficariam algumas palavras no irregular? Irregular em inglês. Irregular. Regular, regulares. Irregular, irregulares. Então vamos lá. List of irregular verbs. Lista de verbos irregulares. Alguns que a gente tem é drink, de beber. Aqui está um pouco errado, ali está fechar, mas na verdade é beber. Drink. I drink. Eu bebo. E como é que eu falo? Eu bebi. I drunk. I'm drunk. Eu estou bêbado. Tá? Drink. Não segue nenhuma tabelinha de conversão para poder estruturar e reescrever a palavra, porque ela é irregular, então ela muda totalmente a ortografia. Drink vira drunk. Se alguém falar na rua he's drunk, a gente vai entender que ele bebeu? Vai, porque drunk, em inglês he's drunk, ele está bêbado. I drank a lot, eu bebi muito. Entendeu? Cry. Cried. Segue a regrinha normal. Não vamos mexer nela. Ok? Sing. Cantar. Cantar é irregular. Cantar é irregular. Como que a gente pronuncia? Esse S-A-N-G. Sang. I sing, I sang. I sing, I sang. É bem parecido, mas faz diferença. I sing a music. Eu canto uma música. I sang a music. Eu cantei uma música. I sang. Tá, outra palavra muito comum da gente utilizar, porque a gente usa para muita coisa, como eu vou numa festa, eu vou passear, eu vou no shopping, eu vou aqui, eu vou lá. É go, porque go é ir, tá? Em inglês. E go também não segue nenhuma tabela de definição. Ela mudou completamente a estrutura. Então go vira went. I went to the mall. Eu fui para o shopping, tá? Shopping é compra em inglês. Em português a gente usa para dizer que é um prédio onde muita gente vai. Aqui nos Estados Unidos é um mall. É o M-A-L-L, mall. I went to the mall. Eu fui para o shopping. I went
to the theater. Eu fui para o teatro, eu fui para o cinema. Tá? Go vira went, porque ele não segue nenhuma estrutura de conversão. Beleza, se a gente sabe falar alguns verbos em inglês, como é que a gente vai construir uma frase? A gente vai usar, então, essas palavras no passado junto com o sujeito. Ou o sujeito e mais alguma coisa para definir uma situação. Então vamos lá. Como é que eu posso dizer que eu fiz a minha tarefa? Eu cheguei na escola, sentei na minha cadeira e minha professora pergunta: você fez tarefa? Como é que você fala? Não, eu fiz tarefa. Você afirma que você fez tarefa. Lembra que fazer, assim como no presente, a gente usa o do. No passado, a gente usa o did. Então, I did my homework. Eu fiz a minha tarefa. Beleza, eu fiz a minha tarefa. Aí você está sentado na sala e você vê seu amiguinho chorando demais. E você fala, ixi, alguma coisa aconteceu. E no outro dia, alguém pergunta se ele chorou, ou você está conversando com alguém e você quer dizer que seu amigo chorou ontem. Como é que você fala que ele chorou? He cried. He cried yesterday. Ele chorou. Quando que ele chorou? Ele chorou ontem. He cried yesterday. Yesterday é ontem, ok? Tudo bem, você foi para a escola, chegou em casa, tá tranquilo. E você lembra que você tem um encontro com aquela garota que você acha bonita, só que você não tem tempo de se arrumar. Então você vai ter que o quê? Vai ter que cancelar esse encontro. E se um dia você quiser falar que você cancelou esse encontro, como é que você vai falar que você cancelou? Você já viu a regrinha, você já sabe falar. Antes eu tenho I cancel, agora eu tenho I canceled. I canceled my date. Eu cancelei o meu encontro. I canceled. Quem cancela, cancela alguma coisa. Eu canceled my date. Meu encontro. Meu date, encontro. Ok? Vamos dizer que você saiu para uma festa com seus amigos e alguma menina ou alguém aparece e te beija. Como é que você fala que, nossa, aquela pessoa me beijou? Como é que você fala, alguém me beijou? Ou ela me beijou? Em inglês, kiss vira kissed. Então, she kissed me. She kissed me. She, ela. Kissed, beijou. Me, eu. Como referência. I, quando eu faço. Me, quando eu recebo uma ação. She kissed me. Ela me beijou. Ok? E se a gente for falar na negativa, assim como a gente tem o doesn't e o do, o don't e o doesn't em inglês, a gente agora tem o didn't para falar do passado. E o didn't serve para todos os sujeitos. Eu, você, ela, ele, dele, coisa. É único, ok? Não tem um didn't ou alguma coisa assim. Não. É um modelador só para todos. Diferente do presente, que tem o don't e o doesn't. Ok? O do e o does. Passado é só didn't. Então como é que eu falo? Eu não fiz a minha tarefa. I didn't do my homework. Eu não fiz a minha tarefa. Ok? I didn't do my homework. Ou só I didn't. Eu não. Dá para entender a frase. Ok? I didn't do my homework. Eu não fiz a minha tarefa. Tá. E como a gente fala que... Se a gente falou he cried yesterday, a gente falou que ele chorou. Como é que a gente fala que ele não chorou? A gente vai usar o didn't de novo. E perceba que se eu estou usando didn't, que já fala que uma palavra está no passado, eu não preciso pegar o meu verbo e transformar ele no passado também. Por quê? Porque eu já tenho uma palavra no passado. Não faz sentido eu ter duas palavras no passado para dizer que eu fiz alguma coisa.
Entendeu? É como se eu falasse, eu fiz muito. Eu fiz. Eu chorei. Não tem muito sentido. O didn't serve para ser o modelador de tempo verbal, ok? Então, se eu for falar que ele chorou, he he cried a lot, ele chorou muito. E para mim falar que ele não chorou, he didn't cry, o verbo na forma normal dele, ok? Cry, forma imperativa. He didn't cry yesterday, ontem. Se eu for falar que eu não cancelei o meu encontro, no passado, I canceled, eu cancelei. Agora, como eu falo que eu não cancelei, eu uso didn't, então deixo o verbo na forma normal dele. I didn't cancel my date. Eu não cancelei o meu encontro, ok? Se eu for falar, ela não me beijou. Se a sua mulher chega para você, ela te beijou? Por acaso? O que você vai falar? Beijou ou não beijou? Lógico que não, isso nunca aconteceu. Então, she didn't kiss me. Ela não me beijou. Você não quer confusão, certo? Em casa, não quer confusão. Então, she didn't kiss me. Ela não me beijou. Isso nunca aconteceu. It never happened. Isso nunca aconteceu. It, alguma coisa. Never, nunca. Happened, aconteceu. It never happened. Isso nunca aconteceu. Então vamos lá. Se a gente sabe responder, falar que uma coisa aconteceu e a gente sabe dizer que uma coisa não aconteceu, o que falta? Falta a gente aprender a perguntar se alguma coisa aconteceu. Então a gente vai para questions, perguntas. Que nem no jogo de RPG. Quest é uma questão, é uma missão. Questions são perguntas. Coisas que a gente consegue perguntar para alguém. Então vamos lá. Como é que a gente faz uma pergunta? Assim como a gente tinha o nosso sujeito e a gente transformava o verbo no passado, a gente tinha uma ordem. Sujeito, depois verbo no passado. A gente fazia o passado aparecer depois do sujeito. Agora a gente não tem isso. Por quê? Porque toda vez que eu faço uma pergunta, o controlador do tempo, ele vem antes do sujeito. No do you, no presente, você faz. Do you make? Como eu estou usando o do no começo, eu estou dizendo que isso é uma frase, é uma pergunta. Se eu estou falando uma coisa do passado, eu tenho que colocar então o controlador verbal no começo. Da mesma forma. Então é o did. Então eu coloco did. E se eu já tenho um controlador verbal na minha frase, eu não preciso pegar meu verbo e converter ele para outra forma que seja no passado. Porque eu já sei que está no passado porque eu tenho did. Então o controlador verbal mais o sujeito continua a frase. Então, por exemplo, a gente tem a primeira frase aqui. Did I say something wrong? Did I say something wrong? Eu falei alguma coisa errada? Did I? Eu estou perguntando. Say, falar. Something, alguma coisa. Wrong, errado. Did I say something wrong? Eu falei alguma coisa errada? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu falei uma coisa errada, yes, I did. Sim, eu fiz. Sim, eu falei. Se eu quiser falar, não, eu não falei. De um jeito bem simples, no, I didn't. No, I didn't say. Não, eu não falei. No, I didn't já é o suficiente para falar, não, eu não falei, eu não fiz, isso não aconteceu. Você pode completar a frase também. I didn't say. Eu não falei. Mas what's up to you? É com você. É a sua opinião do jeito que você quiser montar a sua frase. Se você quiser só ser simples, no, I didn't. Yes, I did. Na hora de responder. Então vamos lá. Did you study for the test? Você estudou para a prova? Prova que você vai fazer na escola. Did you? Você fez alguma coisa? Did you study? Estudar. For. Para. Quem estuda para alguma coisa. The test. A prova.
D é o controlador E, ou é o controlador A, O. Que a gente no português fica o masculino, o feminino. Aqui ele funciona para os dois, tá? As palavras não têm essas conotações de transformar para o masculino ou feminino. É um artigo. D serve para O e A. Did you study for the test? Você estudou para o teste, para a prova? Yes, I did. No, I didn't. I forgot. Eu esqueci. Você pode completar a frase assim. Did she watch the movie? Ela assistiu o filme? Did she, ela, watch, de assistir, the movie, o filme? Did they have fun at the party? Eles se divertiram? Did they, eles, have, ter, fun, se divertir? Quando a gente fala have fun, é se divertiu, se diverte. At the party, na party. At, porque a gente estava em um local, a gente estava até um local, dentro de um local. Então, at the party. Party pode ser a nossa festa, o nosso grupo ali, e também pode ser um grupo político. Mas, nesse conceito, nessa frase a gente está falando sobre uma festa. Did they have fun at the party? Eles se divertiram? Have é ter, fun, divertir. Have fun, se divertiu. Ok? Have fun, para a gente falar se divertiu, a gente precisa dessas duas palavras juntas para ter esse entendimento. Have fun, se divertir. Ok? E a nossa última frase. Did we finish the project? Did we finish the project? Yes, I did. Yes, we did. No, we didn't. We forgot. Nós esquecemos. Aqui nessa palavra, nessa frase que a gente está fazendo o quê? Did we? Nós. Eu estou perguntando para nós. Did we finish? Nós terminamos the project. O projeto. Nós terminamos o projeto da escola. A gente vai falar, yes, we did. Sim, a gente terminou. Oh, no, we didn't. Nós não terminamos. A gente esqueceu, alguma coisa aconteceu e a gente se ferrou no projeto que a gente não vai ter nota, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje do inglês, usando o did e escrevendo frases em inglês, aprendendo a transformar os verbos no passado, do presente para o passado, seguindo as estruturas do corto Y, coloco I, consoante vogal monossílaba, dobra a última letra, adiciona o ED, terminou com E, adiciona o D, não terminou com E, adiciona o ED. Então, seguindo essas regrinhas, a gente consegue, então, escrever frases em inglês e a gente consegue perguntar também e responder frases em inglês. Espero ter ajudado, rapaziada. Tamo junto. E a nossa próxima aula vai ser sobre will. Will é o controlador, modelador, para a gente falar uma frase no futuro, tá? Esse é o nosso próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma questão, pode colocar aí no chat que eu respondo vocês. E a gente, ao longo dos vídeos, a gente vai falando, às vezes, sobre o conceito específico. Sobre utensílios de casa, coisas de carro, mecânico. Às vezes vai viajar, como perguntar, alguma coisa da viagem. Bom, como pegar um trem. Eu vou colocando aqui tudo o que eu achar interessante e que vocês também tiverem de dúvida. Então, fica com Deus, rapaziada. Tamo junto, é isso, é nóis. Is we. E vamos para a próxima aula.